Bom dia, graça e paz, irmãos. Há 5 anos que eu não venho para o Brasil, mas eu estou muito feliz de ver a igreja como ela está, crescendo pra caramba. Tem gente muito antiga aqui, gente muito nova. É um prazer conhecer vocês, é um prazer rever vocês todos. Obrigado por receberem a gente com tanta alegria e obrigado, mãe, por me fazer passar vergonha. É o que você mais gosta de fazer desde que eu era moleque. Só uma pergunta, água aqui é para mim, esse negócio chique aqui? Tá bom, obrigado. Bom, cada um de nós, irmãos, começa a nossa jornada rumo à cidade celestial numa época diferente das nossas vidas. Cada um de nós chega lá em tempo diferente, em condições diferentes, com caminhadas diferentes, mas é juntos que o cristianismo acontece. O cristianismo acontece em igreja, e é o que a gente está fazendo aqui. Só que, desde que eu vim para o Brasil, o mundo ficou doido. Ele pegou fogo, virou do avesso, virou de cabeça para baixo, e como se diz por aí, ele desenrolou, bateu e jogou Deus de ladinho. Décadas de debates, conversas, especulações, previsões dos cientistas e filmes de ficção, histórias em quadrinhos também, não prepararam a gente para o que a gente viveria de 2017 a 2022. O clima, literalmente, tornou-se apocalíptico. O fim do mundo foi profetizado como efeito do aquecimento global, da pandemia de Covid-19, do recesso econômico 2, ou um outro chegando, da terceira guerra mundial, possível terceira guerra mundial, iniciada pela Rússia quando atacou a Ucrânia, talvez agora com a China querendo atacar Taiwan, com o retorno do Talibã no Afeganistão, a ascensão de ideologias políticas extremas, tão extremas que estão dividindo países entre direita, esquerda, 880, tudo ou nada, branco ou preto. É um mundo de divisões. Jesus, porém, ele nos chama para andar num caminho estreito, o qual, como as pedras que a gente encontra no caminho estreito, é cinza, geralmente. Nunca é branco, nunca é preto. Nunca é de direita, nunca é de esquerda. O caminho estreito é de cima. Não é nem 8 nem 80, irmãos. É 70 vezes 7. Que é o número de vezes que a gente tem que perdoar aqueles que nos ofendem. O que é muito comum hoje. Embora a gente deva tudo ao nosso Deus, a gente fica diariamente frustrado com as nossas próprias escolhas. Mas, e graças a Deus por isso, a gente nunca fica sem nada, porque Deus é misericordioso. A vida cristã é difícil, demanda uma reflexão constante aos pés da cruz, uma constante autoavaliação, uma constante prática de arrependimento. Vocês perceberam que o tema do culto hoje está revolvendo em torno do tema da volta de Jesus Cristo. E era natural para mim, porque conversando com o pessoal, quando estava lá na Inglaterra, minha mãe ficava, quando vocês vão voltar, não sei o que, aquela expectativa tal, e ficou na minha cabeça, caramba, como minha família está feliz de ver a gente, Por que é difícil sentir assim como cristão, pensando que Jesus vai voltar um dia? Complicado, Já parou para pensar nisso? É meio abstrato, um negócio assim que você não é tangível, Jesus não comprou uma passagem de avião e você sabe que vai chegar no voo tal, na hora tal, no dia tal. Não é assim que funciona. Mas quando eu tinha uns 18 anos, eu li um livro que nunca me abandonou, mudou meu jeito de pensar, me transformou tanto que eu não penso mais de outro jeito depois que eu li esse livro aí. O livro chama O Fim do Mundo, o que Jesus realmente disse sobre a sua segunda vinda. Foi escrito por um teólogo liberal, que depois convertido ao cristão ortodoxo, chamado Abda Johnson Conyers. Infelizmente para nós, irmãos, esse teólogo faleceu em 2004. Mas o argumento do cara é bem simples. Esquece as coisas como o filme Deixado para Trás, os filmes de Hollywood, The Walking Dead.
Esquece o debate se Jesus volta antes ou depois da grande tribulação. Esquece esse negócio aí. Vamos simplificar tudo e voltar para o que Jesus Cristo ensinou. Por quê? Ora, meus irmãos, nas palavras do apóstolo Paulo, para que através do ensino da segunda volta de Jesus, nós permaneçamos firmes, apeguemo-nos às tradições e sejamos animados e fortalecidos pelo eterno conforto e maravilhosa esperança nos ensinos da segunda vinda de Cristo. Então, não é para te dar medo, não é para fazer você ter um dia miserável. Domingo legal, vem aqui, uma festa, vamos falar de morte, fim do mundo. Maluquice é essa, mano? De acordo com a Bíblia, isso te dá conforto e é uma maravilhosa esperança. E essa é a ideia. A ideia é tentar mostrar para você que pensar nisso vai te deixar assim. Em especial hoje, falar disso faz o maior sentido. Hoje, tempos que a gente está vivendo, e hoje, Santa Ceia do Senhor. Porque o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, mandou a gente comer o pão e beber o vinho, em memória dele. Ele diz para nós, todas as vezes que se reunirem, façam isso em memória de mim. E Paulo nos lembra em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 11, que toda vez que nós fazemos isso, nós anunciamos a morte do Senhor, até que Ele venha. Isto é, irmãos, a vinda do Senhor não pode ser deixada de lado na tua vida, de oração e de prática diária. Você tem que pensar constantemente nisso. É tão importante quanto Jesus morreu na cruz por você e ressuscitou por você. É essencial em todo o credo apostólico, de todas as denominações, no mundo inteiro, tem lá uma frase dizendo que Jesus voltará. Quer ver? Se você foi católico, você lembra desse. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e no seu Filho Jesus Cristo, nascido da Virgem Maria, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, subiu ao Pai e está sentado à sua destra, de onde voltará para julgar vivos e mortos. É essencial, não vive sem isso. Quanto melhor se você basear a sua fé no ensino bíblico e não nas maluquices que você vai ver no mundo aí, por aí. Assim, hoje a gente vai seguir o método do A.J. Conyers. A gente não vai falar de Apocalipse, não vou. Para isso, a gente vai precisar de vários meses de estudo e dedicação, mas você pode estudar ele em casa. Eu recomendo que você estude o livro de Apocalipse em casa, lê com bastante gosto e usa um comentário muito bom, como o comentário Mais Que Vencedores, de um autor chamado William Hendrickson. Faz isso lá em casa. Hoje a gente vai falar do que Jesus disse. A gente vai aprender a usar uma das chaves da vida que o Senhor Jesus nos deu, a vigilância. Por favor, abram suas Bíblias em Marcos capítulo 13. Se você não tem uma Bíblia, vai aparecer aqui em cima. Marcos capítulo 13. Então vamos lá, Marcos capítulo 13. Quando ele estava saindo do templo, onde seus discípulos lhe disse: Olha, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas. Você está vendo todas essas construções? Perguntou Jesus. Aqui não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos quando acontecerão essas coisas, e qual será o sinal de que tudo isso está prestes a cumprir-se? Jesus lhes disse: Cuidado, que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e enganarão a muitos. Quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares, e também fomes. Essas coisas são o início das dores. Fiquem atentos,
pois vocês serão entregues aos tribunais e serão açoitados nas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunho a eles. E é necessário que antes o evangelho seja pregado a todas as nações. Sempre que forem presos e levados a julgamento, não fiquem preocupados com o que vão dizer. Digam somente o que lhes for dado naquela hora, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito Santo. O irmão trairá o próprio irmão, entregando-o à morte, e o mesmo fará o pai a seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando vocês virem o sacrilégio terrível no lugar onde não deve estar, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça, nem entre em casa para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que essas coisas não aconteçam no inverno. Porque aqueles dias serão dias de tribulação, como nunca houve, desde que Deus criou o mundo e até agora, nem jamais haverá. Se o Senhor não tivesse abreviado tais dias, ninguém sobreviveria. Mas, por causa dos eleitos por Ele escolhidos, Ele os abreviou. Se, então, alguém lhes disser: venham, venham, aqui está o Cristo, ou vejam, ali está Ele, não acreditem. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão sinais e maravilhas para, se possível, enganar os eleitos. Por isso, fiquem atentos, avisei-os de tudo antecipadamente. Mas naqueles dias, após aquela tribulação, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem, vindo das nuvens, com grande poder e glória, e Ele enviará os seus anjos, e reunirá os seus eleitos, dos quatro cantos, dos confins da terra, até os confins do céu. Aprendam a lição da figueira. Quando os seus ramos se renovam, e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem essas coisas acontecendo, saibam que Ele está próximo, às portas. Eu lhes asseguro que não passará esta geração, até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Fiquem atentos, vigiem. Vocês não sabem quando virá esse tempo. É como um homem que sai de viagem. Ele deixa sua casa, encarrega de tarefas cada um dos seus servos e ordena ao porteiro que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará, se à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo ou ao amanhecer. Se ele vier de repente, que não os encontre dormindo. O que lhes digo, digo a todos: vigiem. Vocês podem se assentar. Senhor Deus, nosso Senhor, obrigado pela esperança da Tua vinda. Depois de tudo que a gente passou nos últimos anos, obrigado porque nós sobrevivemos e estamos aqui. A Tua palavra diz que do túmulo quem te louvará? E aqui estamos, Senhor, ainda vivos, ainda louvando. Fala conosco, por favor, porque precisamos te ouvir, mais do que tudo, em nome de Jesus, amém. O texto que a gente leu é extremamente eficaz a resposta que os discípulos fizeram: que sinais indicarão que essas coisas vão acontecer? É uma pergunta que todo mundo faz. Nos versos dos 5 ao 8, Jesus resume tudo, né? Como se ele começasse pelo final. E aí, irmãos, mestre como ele começa a desfiar a resposta dele, pouquinho a pouquinho.
em 3 grandes aspectos do fim do mundo. Mas como eu não quero dar spoiler no texto, a gente começa com os discípulos encantados com as magníficas construções de Jerusalém, especialmente o templo de Herodes, que de acordo com os historiadores era uma das maravilhas do mundo antigo, coisa impressionante, sabe? Para os discípulos, aquele negócio, não só o prédio, mas o símbolo, o templo, né, a igreja onde a gente se reúne todo domingo para adorar Jesus, cantar os hinos e tal, é indestrutível, como o estilo de vida com o qual a gente sempre esteve acostumado, né? Você não fica maravilhado diante dos avanços científicos da nossa época? Eu fico. Semana passada, por exemplo, os cientistas no Reino Unido, eles usaram um vírus de gripe para curar um rapaz, por meio de teoria genética, para curar um rapaz que nasceu com hemofilia. Você não sabe, o cara que tem hemofilia, se ele tiver um cortinho no dedo, ele pode sangrar até morrer. E porque o problema é no DNA, toda célula do corpo do cara tem esse problema. Eles deram um vírus de gripe, falaram, dá uma gripe para você aqui, e o vírus contaminou todas as células do corpo do cara, o cara está curado de hemofilia. Impressionante, meu. Que mais? Em 1969, o ser humano foi à Lua pela primeira vez. Eu vi um documentário uma vez que dizia que a NASA tinha tanta dificuldade de fazer os circuitos, que nunca tinha feito máquina para isso, que eles chamaram as costureiras do Cape Canaveral, perto lá de onde eles lançam foguete, chamaram as costureiras para costurar os fios de cobre nas placas, porque não tinha máquina que fizesse. E o negócio foi para a Lua, meu. O negócio tinha menos memória que o cartão do seu celular. Levou um astronauta lá para a Lua. A NASA tem planos para em 2024 voltar lá, e agora não mais voltar só, estabelecer uma base lunar para começar a ter mineração, porque a Lua é rica em alumínio, né? Então os caras querem começar a fazer mineração na Lua, e talvez vocês, jovens que estão aqui, um dia trabalhem numa empresa que vai fazer transporte de carga da Lua para cá. Quem sabe? Já pensou que legal um negócio desse, meu? Eu queria. Os computadores estão ficando tão rápidos que os jogos de videogame simulam realidade tão bem que às vezes você fala assim, nossa, meu, parece um filme, cara. A gente nem precisa mais alugar DVD. Você quer ver um filme lá, então clique no serviço de streaming. Maravilha, né, meu? Isso sem contar antibiótico, que revolucionou a medicina, né? Os smartphones, as mídias sociais. Uma vacina, a vacina contra o Covid, que ficou pronta em 1 ano. Normalmente a vacina demora 10, 15 anos. A vacina da malária, que foi lançada no ano passado, demorou 30 anos para ficar pronta. E a vacina de Covid ficou pronta em 1 ano. Impressionante um negócio desse, cara. Não é magnífico? Não é maravilhoso? Não são invenções fantásticas? Pois é. E aí vem uma pandemia, não tem mais igreja. Você tem que usar máscara, você tem que ir para lá e para cá, lavar sua mão, né, com álcool gel. Seu estilo de vida colapsou do dia para a noite. Todo mundo, eu certamente, tiveram picos de crise de ansiedade, ataque de pânico, medo, um monte de gente morreu, gente das famílias de vocês. O Toninho e o Roberto falaram, fiquei observando, e eles falaram isso muito nos últimos 2 domingos, lembrando o quanto isso mudou nossas vidas, da noite para o dia. Morte começou a fazer parte das nossas conversas, como era o futebol, série de TV, é assim, desse jeito. Não ficou pedra sobre pedra, a gente ainda está catando cavaco para tentar entender o que aconteceu. Pela primeira vez, a nossa geração que nasceu naquele relativo conforto do fim da ditadura militar, internet e tal, videogame, a gente viu que nada é para sempre, nada. E hoje a gente está aqui, amanhã não está. Não precisa ser de Covid, né? Na Inglaterra, por exemplo, a gente sabe que o número de casos de câncer não diagnosticados é tão alto que milhões de pessoas vão morrer de câncer porque não foram diagnosticados. Fora os acidentes, que você está aí na rua, peguei Uber esses dias, velho, brincadeira, fui encontrar o Brunão, peguei um Uber, o cara dirigiu de um jeito, meu, que eu vi minha vida passar na frente dos meus olhos. Sério, olha, velho, você não dirige assim não, né, Renan? Rapaz, não, né?
Um dos perfis que cresceu mais no Twitter foi um perfil chamado Death Daily Reminder, que um cara, ele teve uma ideia, ele chama o lembrete diário da morte. Então você está lá lendo suas notícias, de repente aparece, um dia você vai morrer. O cara ganhou milhões de seguidores. Todo mundo, por algum motivo, queria ouvir esse lembrete o dia inteiro. Por quê? Por quê? Porque depois de muitos anos, irmãos, nos alimentando de séries de quadrinhos sobre zumbis, jogos de videogame sobre zumbis, uma série, por exemplo, chamada The Walking Dead, onde os mortos se levantam, a gente ficou pensando naquele negócio. A gente ficou pensando em morte, como seria se isso acontecesse. Eu vou ler para vocês o que o Robert Kirkman e o Tony Moore escreveram na resenha dos quadrinhos The Walking Dead, o primeiro publicado lá em 2006. Olha o que eles escreveram, 2006. Quantas horas há em um dia, quando você não passa metade delas assistindo televisão? Quando foi a última vez que qualquer um de nós realmente trabalhou pelo que a gente queria? Há quanto tempo que um de nós realmente precisava daquilo que queria tanto? O mundo que conhecíamos se foi. O mundo do comércio e das necessidades frívolas, dos caprichinhos que a gente tem, foi substituído por um mundo de sobrevivência e responsabilidade. Uma epidemia de proporções apocalípticas varreu o globo, fazendo os mortos se levantarem e se alimentarem dos vivos. Uma série de zumbi, lembra disso? Em questão de meses, a sociedade se despedaçou, sem governo, sem lojas, sem correio, sem TV a cabo. Em um mundo regido pelos mortos, somos forçados, finalmente, a começar a viver. Pois é, irmãos, um dia tudo acaba. Que sinais, porém, indicarão que essas coisas estão prestes a acontecer? Ou em outras palavras, pelo amor de Deus, quando o mundo vai acabar? Jesus nos ensina a olhar para 4 sinais: o status quo do mundo, o ódio que nós enfrentaremos por causa de Jesus, o julgamento por causa do apoio aos anticristos, os sinais cósmicos que antecedem a vinda do Filho de Deus. A gente vai lá com calma para cada um deles e aplicar os ensinamentos aos nossos dias. Eu ia falar em inglês, eu ia falar hopefully, com esperança a gente vai acabar esse culto entendendo um pouco melhor a doutrina. Então vamos lá. O status quo do mundo. O que é status quo? Status quo é uma expressão em latim que significa o estado das coisas. Jesus começa a responder a nossa pergunta lembrando que o mundo é o que sempre foi. O status quo é basicamente o mesmo, desde que o Senhor falou essas palavras, né? Desde o primeiro século tem guerra, tem rumor de guerra, né? Mas não entre em pânico, porque isso sempre acontece. Tem catástrofe natural como terremoto, tem fome e tem falsos cristos e falsos messias. Essas coisas sempre aconteceram, mas como o Conyers lembra no livro dele, sempre mais, com sempre frequência maior. Nenhuma outra época na história do mundo viu 2 guerras mundiais em um século. 1918, 14 e 18, 1939 a 1945, 2 guerras que mataram milhões e milhões de pessoas. E, não por acaso, depois de 1918, teve uma pandemia, a primeira pandemia de gripe, que matou mais de 50 milhões de pessoas no mundo inteiro. Essas coisas sempre aconteceram, irmãos. Então por isso que a gente meio que se assustou, mas ao mesmo tempo não se surpreendeu, quando em janeiro desse ano, Vladimir Putin insinuou que se a OTAN tentasse interferir na guerra com a Ucrânia, ele ia mandar a bomba em alguém. O cara falou isso, gente, lá na Inglaterra, meu pessoal ficou, eita, que agora o negócio ficou fogo. Desde 2001 a gente ouve rumores de guerra, quando aqueles aviões colidiram nas Torres Gêmeas, em 11 de setembro. Aliás, a maior guerra da história dos Estados Unidos, que durou 20 e poucos anos. Os terremotos, que são causados naturalmente pelo movimento das placas tectônicas, sempre aconteceram. Mas existem indícios que cientistas estão falando que a nossa ação, a ação de seres humanos, pode ser que tenha uma relação com a intensificação de terremotos. Você acredita nisso? O fato da gente usar gasolina, petróleo, etc., e queimar combustível fóssil, isso pode estar interferindo em como o planeta tem terremotos. Isso é bizarro, mas pode ser que esteja acontecendo.
Você já ouviu falar na desordem do colapso de Colônia? Provavelmente não, pelas suas caras. A desordem do colapso de Colônia é um problema que vem acontecendo no mundo inteiro. Se você nunca parou para pensar nisso, você já valorizou uma abelha? Então, as abelhas estão desaparecendo no mundo inteiro, ninguém sabe por quê. Por causa, provavelmente, dessa condição. Qual o problema das abelhas desaparecendo? Ela me ferrou, dói, eu pisei numa abelha um dia, doeu meu pé. Por que é importante que elas não desapareçam? Porque elas polinizam as flores. E se não tiver abelha para polinizar a flor, a gente não tem comida. E se a gente não tem comida, a gente morre. Está acontecendo. Sem contar os desafios do aquecimento global. Sim, meus irmãos. E os falsos cristos? Sempre aconteceram. O Conyers e Jesus nos ensinam a identificar esses caras. São aqueles que se apresentam como salvadores do mundo, ou salvadores da situação, da realidade. Ora, quem é o salvador senão o Senhor Jesus? Mas em 1939 apareceu um cara, o Adolf Hitler, falando que ele era a salvação da Alemanha. No Brasil apareceu o governo militar, falando que ia salvar o Brasil de ser um país de terceiro mundo. Em 1978, alguns de vocês podem lembrar disso, teve um caso de um cara chamado Jim Jones, nos Estados Unidos, que o cara falou que era um novo Messias, e ele veio dos Estados Unidos, mudou com o pessoal para Guiana, aqui no norte lá para o norte do Brasil, levou 1.000 pessoas com ele, e levou 918 pessoas a cometer suicídio coletivo, porque ele falava que se as pessoas se matassem, todo mundo ia para o céu, onde ele ia ser o Messias, né? Obviamente. Sempre foi assim e sempre vai ser assim, irmãos. É o status quo. E a gente observa isso cada vez mais. O mundo está tentando sempre se manter nesse estado constante de pecado, de rejeição a Deus, de submissão apenas a si mesmo. Eu estou no controle da minha vida, velho. Não tem ninguém mandando em mim não, cara. Deus? Que Deus? Que Deus? O que você está falando? A gente estava ouvindo esse dia, eu estava dando risada com meu pai, né, pai? Estava no rádio lá ouvindo. E aí o cara falou que o ensino de Jesus de amar todo mundo é uma bobagem. Porque se você ama todo mundo, você despreza o esforço do cara que precisa ser amado. Eu olhei porque eu comecei a dar risada e falei, velho, que maluquice é essa, meu? E aí a gente fala do ódio que a gente enfrenta por causa de Jesus. Dá um tempo aqui que eu vou sublinhar a frase, por causa de Jesus. Tem gente que pensa que o mundo não gosta da igreja por causa do que a gente prega aqui dentro, né? Mas não é o que o texto diz, não. O texto não diz que as pessoas vão odiar a gente porque a gente fala de moralidade, do lugar da família, da sexualidade. O mundo não odeia a gente. Quer dizer, o mundo odeia você por causa disso, por qualquer outra coisa que você fizer. Se você falar que você torce para o Corinthians, o palmeirense te odeia. Se você falar que você é palmeirense, o corintiano te odeia, né? Se você falar qualquer coisa que o outro não goste, hoje em dia, o cara te odeia. Os filmes que tem no cinema, ou é o melhor filme da história, ou é o pior filme da história. Não tem filme legal, não tem mais isso. O mundo de hoje, irmãos, é 880, lembra disso? Tem gente que gosta de estar de um lado e torcer para um time, tem gente que gosta de estar de outro e torcer para um time. Mas o que Jesus nos diz é que ambos os grupos, quem é 8 e quem é 80, vão nos odiar por causa de Jesus. Por quê? Porque Jesus não está em grupo nenhum. Jesus não veio para levantar a bandeirinha. Jesus condena os pecados de quem defende extrema direita e de quem defende extrema esquerda. Jesus condena os pecados daqueles que fazem qualquer coisa que o outro se sente odiado. Você lembra o que o nosso Senhor falou? Como a gente sabe que como as pessoas sabem que nós somos seus discípulos? Porque nos amamos uns aos outros. O cristão não zoa o cara que não acredita na mesma coisa dele. A gente chora com os que choram. A gente se alegra com os que se alegram. Nós amamos os nossos inimigos. Nós damos a cara para quem bate no outro lado. A gente ora pelos que nos perseguem. A gente abençoa o que nos maldiz. O cristão anda no meio, irmãos.
O cristão não toma partido. O cristão não vende a sua alma. O mundo odeia Jesus, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Você não chega a Deus se não for por Jesus. Não estou falando de igreja, não estou falando de partido político, cara. Eu estou falando de Jesus. Você não vai chegar a Deus porque você vota em alguém, porque você vai em tal igreja. Você vai chegar a Deus porque você vai parecer com Jesus. É o que Paulo fala em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, eu não vou na internet condenando o cara porque o cara é comunista. Se Cristo vive em mim, eu não vou na internet condenando o cara porque o cara é de extrema direita. Se Cristo vive em mim, não sou eu mais quem vivo, mas é Ele quem vive. E a vida que eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou, que se entregou por mim. Eu, que não mereço, velho. Olha pra mim, cara, olha pra você, olha pra gente. Tinha tudo quebrado. Todo mundo aqui, não tem nenhum de vocês aqui que é certinho. Tá todo nós aqui é tudo quebrado. E Ele nos amou. Quando éramos inimigos de Deus, certo? Então, o mundo, na verdade, se divide entre quem ama Jesus e quem não ama Jesus. E quem ama Jesus tem o dever de falar para os que não amam Jesus, que Jesus os ama, né? Nenhum momento viu essa divisão tão forte como a gente está vendo nesses dias. E de acordo, irmão, se você acha que isso é só história dos tempos da Bíblia, de acordo com a revista Forbes, que é uma das revistas mais conceituadas de negócios e economia no mundo, em 2022, 1 em cada 7 cristãos sofre os maiores tipos de discriminação e perseguição por causa da sua fé, em 76 países. Isso quer dizer que para cada um de vocês que está sentado aqui, e eu não vou contar porque eu não tenho tempo, é domingo de manhã e minha matemática não vai funcionar. Para cada um de vocês, tem 7 em algum lugar do mundo que está se escondendo, fugindo, morrendo ou sendo escravizado porque é cristão. E precisam da nossa ajuda. Como, por exemplo, tem ajuda de organizações como a Missão Portas Abertas, que ajuda essas pessoas. Mas vamos voltar a falar dos extremos, porque isso é importante. Jesus nos alerta sobre isso no seu terceiro sinal, quando ele fala do julgamento por causa do apoio aos anticristos. Jesus fala que os anticristos ou os falsos messias sempre vão acontecer. E um anticristo, a palavra anti é grega e significa no lugar de. Então, o falso Cristo, o anticristo, é quem se apresenta no lugar de Cristo. Jesus fala disso no versículo 5 e depois no versículo 14, quando ele fala da terrível profanação no lugar onde não deveria estar. Quem lê, entenda. Vamos tentar entender hoje isso aí. Provavelmente Jesus está fazendo alusão a um governador grego chamado Antíoco Epifânio, que alguns séculos antes havia ordenado que o deus grego Zeus fosse adorado no templo de Jerusalém. Então, olha só, um cara, governador, falou para os israelitas que naquele templo onde se adorasse a Deus, se adoraria a Zeus. Imagina que alguém chega aqui um dia e fala assim, a partir de hoje isso aqui não é mais a ICP não, a partir de hoje isso aqui vai ser um terreiro. A partir de hoje, isso aqui, vocês vêm já é para o culto, legal, mas a partir de hoje isso aqui é um templo hindu, ok? Virou uma mesquita, acabou, tem esse negócio de Jesus mais não aqui. É isso que Jesus está falando, é disso que ele está falando. O que fazem esses falsos cristos? Ora, irmãos, eles se proclamam salvadores, eles fazem milagres e sinais
de todos os tipos, para enganar, se possível, até os escolhidos. Eles levam as pessoas a adorarem um ídolo, ao invés de prestarem culto ao Senhor Jesus, como verdadeiro Salvador. Essa mensagem, irmãos, é especialmente importante hoje, porque em 2 meses, nós brasileiros vamos escolher o próximo presidente, e os próximos políticos que vão tomar conta do país. A quantidade de igrejas oferecendo seus púlpitos a políticos, que prometem a salvação ao Brasil, vai só aumentar. A promessa de milagres econômicos, a defesa de princípios que parecem, por cima da fachada, ser cristãos. Parece ser cristianismo, mas não é. Isso vai se multiplicar. Irmãos e irmãs, não é meu papel, nem papel de qualquer igreja que seja, dizer em quem você vai votar. É meu papel, como irmão em Cristo, te dizer o seguinte: vote em quem você votar, não pense que esse cara vai ser o salvador do Brasil, e nem de qualquer coisa. Não pense que o presidente, por mais maravilhas econômicas que faça, merece adoração e devoção do tipo de pessoa saírem na rua e gritar o nome dele. Não pensa nisso não. Isso é idolatria. A igreja não dobra os seus joelhos na frente das urnas. A igreja dobra os seus joelhos aos pés da cruz de Jesus Cristo. Lembra disso. Como dizia o João Alexandre, como ele cantava desde a década de 90, como será o futuro do nosso país? Surge a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome. Nas ruas, nos morros, cada vez menos dinheiro para sobreviver. Onde andará a justiça, outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Gente que compra e que vende a moral da nossa nação. Brasil, olha para cima. Há uma chance de ser novamente feliz. Brasil, olha para cima. Volta os teus olhos para Deus, o justo juiz. Vocês vão ver inúmeras igrejas falando: escolhe esse, escolhe aquele. Esse cara é a melhor resposta. Irmãos, Jesus é a resposta. Não esquece isso. Quando você estiver lá, botando os numerinhos lá no computador, ora: Senhor, eu não gosto desse cara, mas é o menos pior. Ajuda, por favor. Entendeu? Essa é a ideia. Finalmente, irmãos, preste atenção aos sinais cósmicos que antecedem a vinda do Filho de Deus. Para falar do último dia, o dia em que o Senhor vai castigar o mundo, finalmente por sua maldade, os perversos pelo seu pecado e os arrogantes, Jesus cita o profeta Isaías, versículo 13, capítulo 11. Então ele faz 2 coisas ao mesmo tempo. Ele profetiza a destruição de Jerusalém, que aconteceu no ano 70 depois de Cristo, numa invasão romana. E citando Isaías 13, ele faz alusão poética, às coisas que vão acontecer. Poeticamente, irmãos, Jesus fala do sol sem luz, da lua sem luz, das estrelas caindo do céu. Mas você tem que entender, isso aqui é difícil para a gente entender. Por quê? Porque você vive num século 22 e você sabe que o mundão é tipo uma bola que gira em torno de outra bola, que é o Sol, e você tem 8 planetas no sistema solar girando. O planeta leva 365 dias para dar a volta em torno do Sol, e aí as estrelas estão a milhões de quilômetros de distância. Para você ter uma ideia de quão longe é, se eu colocasse uma laranja, a laranja é o Sol, eu pego uma laranja e eu coloco em São Paulo, a estrela mais próxima vai estar lá em Manchester, de onde eu vim.
e as outras estrelas vão estar no lugar que as estrelas estão de verdade, de tão grande que o universo é. É maluco, você não entende isso aí. Mas na época, quando Jesus está falando isso, as pessoas acreditavam que o mundo era sustentado por 4 pilares, e tinha um disco onde as estrelas eram grudadas no céu, mais ou menos igual uva passa em panetone, sabe? Era mais ou menos isso aí. Então você imagina, e aí lá em cima de tudo tem tipo um aquário assim, ó, onde as estrelas estão grudadas, né? Aí você imagina falando isso aí. Um dia, Jesus está falando para o cara que acredita nisso, certo? Que é a única coisa que o cara sabe. Aí Jesus falou, quando eu for voltar, o sol, a lua vai escurecer, tudo isso aí vai cair, esse negócio de vidro que cobre o mundo aí, vai despedaçar, é como se caísse vidro em cima do mundo todo. O cara deve ter falado, meu Deus do céu, a coisa é séria. É igual se eu falasse hoje para você que se eu parar o mundo, a inércia vai fazer a gente sair voando até a lua, né? Aí ele está falando do colapso da natureza, do caos da criação. A minha mente de cientista não consegue entender muito bem o que isso significa, mas eu posso dizer o seguinte para você, todo cientista, e você pergunta isso para qualquer um, vai na Federal do ABC, na USP, em qualquer lugar, pergunta para o cientista como é que o mundo vai acabar. O cara vai falar para você que em 10 bilhões de anos o Sol vai inchar, e aí porque ele vai queimar o resto do combustível que ele tem, ele vai inchar, aí ele vai consumir todos os planetas rochosos. Então se você estiver lá naquela época, irmão, toma cuidado com o seu protetor solar, que vai ser, o Sol vai ficar grande, e aí ele vai comer todos os planetas, e depois ele vai voltar e parar de brilhar. A gente sabe que o mundo vai acabar, um dia, 10 bilhões de anos, se o Vladimir Putin e a galera que é ditadora não apertar o botãozinho vermelho da bomba atômica, a gente pode passar por um inverno nuclear e acabou tudo. O mundo vai acabar. E antes da volta do Senhor, o caos vai ser sem precedentes. É isso que eu entendo do texto. Você nunca viu o caos que vai ter antes do Senhor Jesus voltar. E vamos falar a verdade, nunca se falou tanto em fim de mundo como atualmente. A temperatura do planeta, os riscos impostos às comunicações pelo ciclo solar, a gente está passando em a internet pode falhar a qualquer momento, porque o sol pode estourar um vento solar e pode afetar nossos satélites, a degradação ambiental, a sombra de um futuro terrível de seca, fome, refugiados climáticos e a destruição de países inteiros. Se você não sabe, tem um país chamado Kiribati, lá no Oceano Pacífico. É uma ilha bem longa assim, que parece uma salsicha. Pensa uma salsicha. O país dos caras tem esse formato, certo? E eles estão perdendo todas as suas colheitas e estão tendo que mudar de país porque o aumento do nível do oceano está destruindo as suas cidades. A gente está falando de milhões de pessoas que vão ter que mudar de país logo logo, em 10 a 20 anos. Porque o país dos caras vai desaparecer, vai submergir. Eu moro numa cidade chamada Oldham, que chove tanto, mas tanto, mais tanto, mais tanto, mais tanto, que bicho, nossa cara, tem dia, no inverno é depressivo. No inverno você olha assim e fala, ave, né, e vai chover, você sabe que vai chover. Tem um sol do caramba de manhã, ninguém se apega porque sabe que vai chover. A Sofia fica cantando, como é que era? Como é que é, mulher? Tem uma notícia pra te dar, hoje tá chovendo e amanhã também vai estar, É bizarro, né, meu? É bizarro, cara. Antes de eu vir pra cá, a temperatura chegou a 37 graus Celsius. 37! Numa cidade que só chove sem parar, por causa de uma onda de calor que foi lá do deserto do Saara, e ao passar pela Europa, ela provocou incêndios florestais em Portugal, incontroláveis, em Portugal, na Espanha, na França, chegou a 40 graus na maioria das cidades da Inglaterra, e na minha cidade fez 37 graus. E a previsão dos cientistas é que isso vai ser regular, e a cada 3 anos vai ter de novo. E essa que a gente experimentou, provavelmente a mais fria de todas as que vão vir.
Num país onde tudo é preparado, todas as construções, se você é pedreiro, você vai saber disso, todas as construções têm isolamento no chão, na parede, no teto, aquecedor a gás, vidro duplo, é quente, meu. Então 37 dentro de casa vira 40, 42, eles estão com medo de pessoas morrerem aos milhares, por causa das ondas de calor. O mundo já está abalado, os desastres ambientais, ecológicos, geológicos, estão acontecendo com frequência cada vez maior, mas isso não é nada em comparação com o que a gente vai ver quando o Senhor Jesus voltar. E aí, todo mundo vai ver o Filho de Deus, vindo das nuvens, com poder e grande glória. Não é história, sabe? Não é filme, é verdade. Como que eu sei que é verdade? Não sei, só sei que é assim, né? É verdade porque a Bíblia me diz que é verdade. É verdade porque, como alguém que olha para uma figueira e sabe que o verão está chegando, a gente olha para os sinais e sabe que Jesus falou exatamente o que a gente está vivendo no século 22, há 2000 anos atrás, século 21, há 2000 anos atrás. A gente sabe que é verdade, irmãos, porque o Senhor Jesus disse. Então tá, quando vai acontecer? Ninguém sabe, eu não sei, os anjos não sabem, ninguém sabe, só Deus sabe. É inútil você especular, porque eu vou te contar uma coisa, irmão, você talvez já saiba disso. O mundo vai acabar em 10 bilhões de anos. Toninho estava falando na abertura do culto que a gente pode ir para casa e Jesus voltar, né? Mas você pode não chegar no fim do ano, né? Como eu sei, como o Resgate canta, eu abro os olhos sobre o mesmo teto todo dia, mas eu não sei se eu vou chegar ao final de mais um calendário. Não, cara, ninguém sabe. A gente pode sair na rua e ser atropelado, a gente pode ser diagnosticado com uma doença rara amanhã, a gente pode pegar Covid e a vacina, a gente pode ser parte da população em que a vacina não é efetiva, a gente pode morrer. Você tem controle sobre a tua vida? Você não tem não, cara. O fim do mundo vai chegar, como chegou para o Jô Soares, sexta-feira, né? Chega para todo mundo, irmãos. Para uns chega cedo, para outros chega tarde. Tem gente que nasce morrendo, tem gente que morre a vida inteira sem viver, e essa é a condição humana. O mundo vai acabar um dia, Jesus vai voltar um dia, mas e se o mundo acabar para você hoje? Esse ano? Se você for ao médico, o médico falar para você que você tem mais 6 meses, qual é que é? O julgamento final, irmãos, e essa é a maravilha do Evangelho, já foi feito. O julgamento final, o último dia, já está decidido. Jesus disse que Ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos 4 ventos. Ele já sabe que você está salvo. Ele te escolheu. Você não está aqui porque alguém te chamou. Você não está neste domingo chuvoso de manhã aqui porque a pastora falou que o filho dela, bonitão, tal, ia estar aqui pregando para você. Você não está aqui por causa disso. Deus trouxe você aqui. Da sua caminhada de vida, de onde foi, Deus te conservou vivo durante uma pandemia, que foi a pior pandemia em 100 anos. Deus te conservou vivo, talvez, para este dia. Talvez você esteja aqui hoje, irmãos, e você seja como o cara da música do Johnny Cash. Se eu entregar minha vida a Jesus, será que Ele limpa minhas roupas sujas? Se eu entregar minha vida para Jesus, será que Ele põe um sapato novo no meu pé? Se eu curvar minha cabeça e eu implorar a Deus pelo perdão dos meus pecados, será que Ele traz minha esposa de volta e meu filho volta a me amar? Você pode ser esse cara. Se você entregar sua vida a Jesus hoje, parar de fugir dele, parar de achar que um dia, quando você for velho,
Você chega na igreja e você vai estar, já fiz minha vida, né? Consegui minha carreira, meu emprego, tá, tô bem. Você é louco, meu, Jesus diz. Hoje à noite, podem pedir tua alma. Toda a tua poupança, o que você tem no banco, teus investimentos, vai ficar para quem? Passou a vida trabalhando, juntando riquezas. Ninguém, eu tô citando música direto hoje, só rock and roll, né, velho? Extra do Catos Barneia. Ninguém pode comer em 20 pratos por dia, ninguém pode dormir em 20 camas numa noite. Tem tanta gente passando fome e a justiça de Deus pede a sua cabeça. O mundo pode acabar amanhã de manhã, extra, e você vai fazer o quê? O que você tem, o que você juntou, a sua saúde, passou a vida inteira fazendo academia, você está se sentindo super bem, e aí, velho, tipo aquele, qual foi o nome daquele cara lá que morreu esse tempo atrás? João Paulo Diniz, atleta e não sei o que e tal, teve um ataque cardíaco, morreu, e aí, velho? Não fuja mais, Deus te conhece. E se você é um dos escolhidos de Deus, saiba que hoje é o dia de você se entregar a Ele, pedir perdão pelos seus pecados, porque se você faz isso, o julgamento final já foi feito na tua vida. Jesus diz, aquele que crê será salvo, mas quem não crê já está condenado. Irmãos, não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Se renda ao único Salvador. Pare de ouvir aqueles que dizem que tem solução para o Brasil, se for isso, aquilo, outro. Para de escolher um anticristo e fica com Cristo de verdade. A Bíblia termina assim, e é assim que a gente termina esse sermão. Quem tiver sede, venha. Quem quiser, beba da água da vida. Quanto custa? Jesus diz que é de graça, meu. Não precisa dar dízimo não, precisa dar oferta. Se você veio aqui e você se sentiu meio assim, porque falou, não vou dar oferta, nem dízimo, nem nada, tem gente aí dando dinheiro e tal. Eu não acredito nesse negócio aí, esses caras devem tudo usar dinheiro. Cara, whatever, ninguém se importa, velho. Água da vida de graça. Para de arrumar desculpa, velho, e se rende aos pés de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus esteja com todos vocês, hoje e sempre. Amém.